A água caía do céu como se o mundo estivesse desabando em lágrimas. Não era uma chuva leve, dessas que acalmam a alma. Era um aguaceiro bruto, contínuo, como se o céu tivesse se cansado de segurar o peso de sua tristeza e decidido despejá-la de uma vez. Havia chovido por dias. Os bueiros transbordavam, as sarjetas rugiam e os ventos uivavam pelas frestas das casas. O som da chuva se tornara parte da rotina, como um fundo musical que ninguém escolheu, mas todos ouviram. No quintal, encharcado e escorregadio, um cão de porte médio corria atrás de um galho que ele mesmo havia arrastado. Seus pelos estavam molhados, os olhos vivos, e o rabo abanava com a inocência típica de quem acredita que o mundo continuará igual para sempre. Ele farejava a terra, pulava as poças e às vezes olhava curioso para dentro de casa, onde seus humanos observavam a televisão com os olhos fixos, quase sem piscar. A tensão era palpável. O noticiário falava em volume alto, interrompido por alertas vermelhos que surgiam na tela. O nome do rio da cidade ecoava entre palavras como emergência, risco, evacuação. Os rostos dos adultos se contraíam. Um deles apertava o celular contra o ouvido, tentando falar com alguém. Outro juntava documentos em uma mochila. A criança da casa segurava forte um travesseiro, sem entender direito, mas percebendo que algo não estava bem, e o cão ainda não sabia, ainda não sentia. Ele apenas observava. Aquela era sua casa, aquele era o seu mundo. Mas o rio não parava de crescer. Avançava como uma fera silenciosa e implacável. As ruas começavam a desaparecer sob as águas escuras. A terra cedia, as árvores se inclinavam. O barulho da água invadindo becos e invadindo quintais era como um rugido surdo. A sirene da Defesa Civil cortou o ar com violência. Vozes gritavam ordens nas esquinas. Gente saía de casa às pressas, carregando o que podiam. Alguém chorava, alguém rezava, alguém corria. Dentro da casa, decisões rápidas eram tomadas. Sacolas, documentos, cobertores, remédios, tudo se tornava urgente. A família se preparava para sair. O cachorro latiu, confuso. Estava acostumado a seguir seus humanos para todo lugar, mas naquela pressa, no corre-corre do medo, alguém esqueceu o portão entreaberto. Uma corrente de água invadiu o quintal. E ele correu, não por medo, mas por instinto. Um som, um cheiro, um impulso qualquer o levou a dobrar a esquina antes de ouvir seu nome sendo gritado atrás dele. E ali, no meio daquele caos que se erguia como uma muralha de incertezas, com as águas subindo pelas calçadas e o mundo desmoronando aos poucos, uma frase pairava, invisível. Ninguém imaginava que aquele seria o último dia juntos. Antes de seguirmos na nossa narrativa, e se as histórias que compartilhamos aqui no canal tocam o seu coração, repleto de carinho, por favor se inscreva-se no canal. Acredite, cada inscrição faz toda a diferença para que possamos seguir em frente. Ela nos ajuda a cobrir os custos com ração, medicamentos e resgates que fazemos. Nosso objetivo é trazer histórias reais de superação animal, e cada visualização nos aproxima de contar mais dessas jornadas incríveis. Na aba Comunidade e nos comentários, você vai encontrar detalhes sobre como conhecer melhor nosso projeto e, se desejar, como pode colaborar. Sem pressa, com muito carinho. Agora, queremos ouvir você também. Conte-nos a história do seu pet enquanto escuta a história de Tico. Ela pode ser a inspiração para o próximo vídeo. Este canal é um lugar de acolhimento, de memórias e de vidas que realmente importam. Aqui, cada vida tem valor. O som das sirenes cortava o ar como navalha. Uma, depois outra, depois outra. O bairro, antes calmo e abafado pela chuva, agora pulsava em desespero. Os vizinhos gritavam nomes, chamavam uns aos outros, arrastavam malas, tentavam colocar crianças nos carros. O som de portas batendo, de vidros estalando sob os pneus, de alarmes tocando sem parar. Era o som de um mundo desmoronando em tempo real. A água já passava do tornozelo. Avançava rápido, turva, carregando sacolas, folhas, restos de móveis. Uma geladeira boiava como um barco perdido. O cachorro, agora sozinho, corria de um lado para o outro na calçada, farejando, latindo, tentando seguir rastros que já haviam sido apagados pela enxurrada. A casa,
A família tentava salvar o que podia. A mãe recolhia documentos, fotos antigas ainda secas. O pai enchia sacolas com roupas, cobertores, lanternas. A filha tentava colocar seu brinquedo preferido dentro da mochila, enquanto as lágrimas escorriam sem que ela percebesse. Todos falavam ao mesmo tempo. Ninguém escutava ninguém. Um vizinho apareceu à porta gritando: "Vamos! O caminhão já está vindo! Temos que sair agora!" Não havia tempo. O nível da água subia visivelmente a cada minuto. Um sofá flutuava dentro da sala. Armários tombavam. Quadros caíam das paredes. O portão dos fundos cedeu, e a água invadiu com mais força. Lá fora, o cachorro voltou ao portão, mas agora ele estava fechado pela água. Latia, arranhava, chorava. Dentro da casa, seu nome foi dito. 1, 2 vezes. Mas ninguém o viu. Na pressa, no pânico, acreditaram que ele já estivesse dentro de casa, talvez em algum canto, escondido como sempre fazia quando ouvia trovões, mas ele não estava. A rua era agora um rio sujo, veloz, que não perdoava distrações. O cão correu para a calçada, tentando encontrar um ponto mais alto. Seus olhos buscavam os rostos conhecidos, o som de sua humana chamando. Mas só havia barulho. Barulho demais. Uma porta de carro bateu com força. Um motor ligou. O caminhão da Defesa Civil partia com famílias apertadas na carroceria, mãos agarradas a sacolas, a crianças, a memórias. O cachorro tentou correr atrás por um tempo. Depois parou. O corpo tremia. As patas escorregavam. A água já batia em sua barriga. Tudo aconteceu em minutos. Ele ficou para trás. O vento arrancava telhas. As árvores se curvavam. Relâmpagos riscavam o céu com fúria. E ele ali, no meio da rua, com a água até o peito, o coração disparado e o mundo ruindo ao seu redor. Sozinho, sem entender. Sem ninguém. E enquanto a última silhueta desaparecia entre as esquinas alagadas, ele ainda esperava, como se, em algum momento, seus humanos fossem voltar por ele. O caminhão seguia seu caminho por ruas alagadas, como um navio improvisado navegando por entre as memórias de uma cidade. A cada metro percorrido, deixava para trás vidas, histórias, tudo o que antes era lar. Famílias encolhidas no fundo da carroceria se protegiam como podiam da chuva que ainda não cessava. Ninguém falava. Só o som do motor e das sirenes ao longe preenchia o ar. Foi então que uma voz cortou o silêncio. "Mãe!" E o Tico, a menina, com os olhos arregalados, apertava forte um travesseiro já úmido. A mãe virou lentamente, como se a pergunta tivesse rompido algo que ela tentava não lembrar. Os olhos se encontraram. O pai, ao lado, fechou as mãos em punhos. Ele deve ter entrado em algum canto da casa, amor. Deve ter se escondido, mas a resposta não convencia nem quem a dizia. Havia pressa demais, preocupação de salvar as vidas que estavam no caminhão. E para a mãe, a preocupação de salvar sua filha primeiro. A confusão demais. E lá no fundo, uma culpa que começava a fermentar no silêncio pesado do caminhão. A mãe puxou o celular, tentou ligar para vizinhos, para os bombeiros, para quem quer que fosse. O sinal era fraco. Conseguiu uma linha com a Defesa Civil. A voz do outro lado foi firme, mas fria. "Senhora, não temos como voltar agora. A área está comprometida. Mandaremos equipes assim que for seguro." Ela insistiu, chorou. Descreveu o cachorro, o quintal, o bairro. Mas a resposta se repetia como um eco de impotência. Não há como voltar. Enquanto isso, Tico vagava. Com o focinho baixo, caminhava com dificuldade pelas águas escuras e geladas. Objetos flutuavam à sua volta. Brinquedos, pedaços de móveis, garrafas, uma boneca de plástico girando sem direção. A correnteza era traiçoeira. Por vezes, ele tentava subir em algo, mas escorregava. As patas tremiam, os pelos pesados pela água e pelo frio. A chuva não dava trégua. Gotas grossas caíam como pedras líquidas, batendo no corpo exausto com insistência. Raios riscavam o céu, revelando por milésimos de segundo uma cidade irreconhecível. As sombras das árvores se contorciam com o vento. As casas pareciam fantasmas encharcados. Tico se encolheu ao lado de uma parede semi-submersa,
Estava cansado, molhado, faminto e com medo. O instinto dizia para se manter em movimento, mas o corpo já não obedecia com a mesma força. A água gelada subia lentamente, tocando seu queixo. Ele se levantou e seguiu, cambaleando, em busca de algo, qualquer coisa, que parecesse seguro. Ao longe, o latido de outro cão. Depois, silêncio. Um trovão estourou com fúria. Ele correu, apavorado, e acabou batendo a pata em algo cortante. Um caco de vidro. Choramingou, mas não parou. Precisava sair dali. A escuridão era quase total. A única luz vinha dos relâmpagos que mostravam por instantes o que o medo preferia esconder. Tico vagava, perdido, num labirinto de água suja e esperança escorrendo. E naquela noite interminável, ele aprendeu o que era medo. Medo verdadeiro, o tipo que gruda na pele, que morde por dentro, que não tem nome. A madrugada se arrastava como a enchente, fria, silenciosa e cruel. A cidade, antes cheia de vida, agora era um cenário submerso, onde tudo parecia ter sido apagado. E ali, no meio da vastidão escura, Tico seguia tentando resistir. A pata ferida latejava a cada movimento. A água gelada fazia arder o corte, como se pequenas agulhas se cravassem em sua pele a cada onda. Ele mancava, escorregava, afundava até a barriga. Seus músculos já não respondiam como antes. A força começava a faltar, mas ainda assim ele tentava. Tentava nadar, tentava sobreviver. A correnteza o empurrava sem dó, como uma língua invisível que o puxava para longe de tudo o que conhecia. Seus olhos, antes atentos, estavam turvos de cansaço. Seu focinho molhado cheirava apenas lama, ferrugem, sujeira. A cidade havia se tornado um mar escuro, sem margens, sem cheiro de lar. Num momento, ele encontrou o que parecia ser uma porta flutuando. Tentou subir. A pata boa conseguiu apoio, mas a outra falhou. Ele escorregou, mergulhou inteiro, se afundou. A água invadiu sua boca, seus olhos. Tudo ficou negro mas Tico não desistiu. Lutou. Moveu as patas como pôde, rasgando a água com o que ainda lhe restava de energia. Subiu à tona em um tranco desesperado, arfando, cuspindo, ofegante. A noite respondeu com trovões, e ele uivou. Um uivo longo, doído. Não um chamado, mas um grito. Um pedido de socorro. Um lamento de alma. O som ecoou pelos becos inundados, mas ninguém ouviu. A água não parava. O arrastava, como se quisesse levá-lo para algum lugar sem volta. Ele girava, batia em objetos, tentava nadar de lado. Suas patas se agitavam com menos coordenação, mais pânico. A pata ferida sangrava devagar, tingindo a água em pequenos espirais invisíveis sob a escuridão. Seu corpo falhava. Cada metro percorrido era como escalar uma montanha. A cada tentativa de subir num entulho, ele era derrubado. A cabeça começava a baixar. O pescoço doía. O frio congelava seus ossos. O vento cortava como vidro. Mas havia algo nele, algo que ainda insistia. Um fio de vida. Um resquício de esperança. Talvez fosse a lembrança da voz da menina, ou o cheiro da coberta em que dormia, ou simplesmente o instinto que grita, mesmo quando tudo dentro de si pede para parar. Mais uma vez, ele tentou subir em um objeto à deriva, uma parte do telhado quebrado. Dessa vez, conseguiu se segurar com 3 patas. Ficou ali, deitado, arfando. A respiração era rápida, curta. O corpo tremia. O olhar perdido. A tempestade seguia, o mundo seguia. Mas ele resistia, sozinho, ferido e exausto, mas ainda vivo. A luz da manhã ainda não havia chegado. A escuridão parecia eterna, como se o tempo tivesse parado para assistir, em silêncio, ao sofrimento de quem ficou para trás. Tico, agora deitado sobre um pedaço de telhado que boiava devagar pela correnteza, mal conseguia manter os olhos abertos. O corpo tremia, não mais por medo, mas pelo frio que havia se infiltrado fundo demais entre os ossos, na respiração e no coração. O pedaço de telhado era pequeno, inclinado, escorregadio, mas para ele, naquele instante, era tudo. Um porto improvável no meio de um mar hostil. A pata ferida repousava de lado.
ainda sangrando em intervalos silenciosos. As outras 3 se agarravam à madeira molhada, como quem segura a própria vida. Ao redor, só se ouvia a água. Não havia mais sirenes, nem vozes, nem trovões. Apenas o som contínuo e grave da enchente lambendo paredes, arrastando objetos, sussurrando perdas. O mundo parecia suspenso, como se respirasse devagar. Tico não uivava mais. Não chorava. Havia entrado naquele estado de quem já deu tudo de si. O olhar fixo no vazio, a cabeça baixa, a respiração rasa, mas ainda ali, ainda resistindo. O telhado flutuava em círculos, empurrado ora pela correnteza, ora por escombros que se chocavam contra ele. Um pedaço de portão enferrujado passou flutuando ao lado. Depois, uma cadeira de rodas vazia. A água não escolhia o que levar. O sol começava a tentar romper as nuvens, mas sua luz era pálida, como se pedisse licença ao sofrimento antes de nascer. Um leve brilho dourado tocou a superfície da água, refletindo em poças que mais pareciam espelhos partidos. Tico ergueu os olhos por o céu. Não era mais uma ameaça. Era apenas vazio. A dor em seu corpo parecia distante agora. O frio, constante. A fome, esquecida por um momento. Só o cansaço restava. Um cansaço que pesava como pedra molhada sobre seus ombros. Por instinto, ele encolheu-se um pouco mais sobre o telhado. Tentava conservar o calor do próprio corpo. O rabo envolvia a barriga. O focinho pousava sobre a pata boa. Seus olhos ainda procuravam, mesmo que sem saber por quê. Minutos passavam, ou horas. O tempo era irrelevante. Ali, cercado de água, de memórias e de silêncio, Tico descobria o que era a resistência bruta. Aquela que vem depois do desespero, quando já não há mais força, apenas vontade. O som de um motor distante, abafado, cortou o silêncio. Um barulho novo, um motor diferente. Ele ergueu as orelhas, mas ainda era cedo para saber. Ele se manteve imóvel, quieto, como se temesse que qualquer movimento espantasse a chance de salvação. Por ora, ele tinha um chão flutuante. E estava vivo. Era pouco, mas era tudo. O mundo parecia ter desacelerado, como se por um instante a própria tragédia tivesse parado para observar. Não havia mais gritos, nem buzinas, nem correria. Só o som constante da água, que lambia as superfícies submersas como uma fera já saciada. Tico respirava com dificuldade. As costelas subiam e desciam devagar, em esforço. Seu corpo estava estranho, o pelo colado à pele, a pata ferida estendida de lado, latejando em silêncio. Mas ele havia conseguido. Depois de tantas tentativas frustradas, de escorregões, de pancadas e do medo quase insuportável de se afogar, ali ele havia encontrado abrigo. Um telhado flutuante, de alguma casa desconhecida. Era inclinado, torto, mas sólido o suficiente para suportar seu corpo cansado. Ali, ele se deitou e continuou tremendo. O frio já não era mais só físico. Vinha de dentro, da alma machucada, do abandono, da dúvida. Suas patas tremiam incontrolavelmente, e o rabo enroscado ao redor do corpo era seu único cobertor. Ao redor, um silêncio estranho. Um silêncio que doía mais que o barulho do caos. Só o som da água, aquele ruído contínuo, como se a cidade estivesse chorando baixo, em lamento. Pedaços de vidas passavam por ele, flutuando sem rumo. Uma cadeira de madeira quebrada, um sapato infantil, uma panela, um travesseiro inchado, histórias diluídas na correnteza e no silêncio. E Tico ali, no meio de tudo, como mais uma peça esquecida por um mundo apressado demais para olhar para trás. Ele ergueu o focinho. O cheiro era de lama, ferrugem e umidade. A visão turva, embaçada pela exaustão. Os olhos, vidrados no horizonte cinzento, não buscavam mais, apenas resistiam. A tempestade havia passado, mas o medo permanecia. Não era mais um medo de morrer, era o medo de não ser encontrado. A luz do amanhecer começou a se insinuar entre as nuvens carregadas. Um tom opaco, sem cor, como se até o sol estivesse de luto. Mas aquele pequeno raio bastava. Tocou suavemente o telhado, aquecendo uma nesga do mundo gelado. Tico moveu as orelhas. Ainda atento, ainda vivo. Uma gaivota passou ao longe, e o vento, agora mais leve,
Balançava as folhas presas a entulhos. Tudo era ruína, mas também havia um início ali, o começo de algo incerto. Ele não sabia onde estava, nem por quanto tempo conseguiria se manter firme. Mas naquele instante, sobre aquele teto improvisado, ele estava a salvo. Não seguro, mas a salvo. Era um alívio, breve, tênue, mas real. E às vezes, no meio de um mundo desabando, tudo o que alguém precisa é de um pedaço de telhado para lembrar que ainda há chão. 2 dias se passaram em silêncio, fome e frio. O tempo corria silencioso com as águas. O bote avançava devagar, cortando a água barrenta como uma flecha cansada. Quando os socorristas avistaram Chico, deitado sobre o pedaço de telhado, não disseram nada, mas os olhares trocaram entendimento. Ele estava no limite. Um dos homens se aproximou com cuidado, estendeu a mão. Chico não reagiu com medo, nem com alegria. Apenas ficou ali, permitindo-se ser resgatado como quem, finalmente, entrega o peso da própria sobrevivência. Coberto com um cobertor seco, foi colocado dentro do bote ao lado de outras pequenas vidas salvas. Uma gata prenha dentro de uma caixa, 2 cães amarrados com cordas improvisadas. Ninguém latia, ninguém miava. O trauma silenciava até os instintos mais básicos. O ginásio era grande, mas não bastava para tanto sofrimento acumulado. O chão estava forrado de lonas. Grades improvisadas separavam os animais em grupos. Chegava gente o tempo todo. Uns traziam cobertores, outros, potes com ração. Havia quem oferecesse banho, carinho, brinquedos usados. E havia quem apenas sentasse, ao lado das jaulas, oferecendo sua presença silenciosa. Chico foi colocado em um canto, longe da agitação. A pata foi examinada, limpa, enfaixada. Já estava com infecção pela água suja. Deram-lhe comida, água fresca, um colchão dobrado como cama. Mas ele não tocou em nada. Apenas deitou-se ali, o corpo ainda em alerta, os olhos voltados para a porta do ginásio. Esperava, talvez sem saber exatamente o que ou quem. Os voluntários tentavam distraí-lo, falavam com voz doce, estendiam as mãos, colocavam biscoitos perto do focinho, mas ele não reagia. A cauda não balançava, a orelha não se erguia. Sua alma ainda estava naquele pedaço de telhado, naquela rua submersa, naquela casa onde uma menina chamava seu nome. Ao redor, outros cães latiam, miavam, pulavam. Alguns, desesperados, outros, aliviados por finalmente estarem secos. Mas Chico permanecia alheio. O som que ele queria ouvir não era aquele. Era o som de uma voz familiar, de um passo conhecido, de um cheiro que dissesse: "Você está salvo, agora de verdade." As horas passavam lentas. A chuva havia cessado, mas o céu ainda era nublado. O ginásio recebia novas vítimas, novos voluntários, novos murmúrios, mas Chico continuava parado, vigiando a porta com olhos pesados, mas firmes. Toda vez que ela se abria, ele levantava a cabeça. Só um pouco, como quem por um segundo ousa acreditar. Mas ninguém vinha, e então ele voltava a se deitar, silencioso, encolhido. O corpo estava seguro, sim, mas o coração ainda estava à deriva. O sol finalmente apareceu no céu, tímido, pálido, como quem tem vergonha de brilhar depois de tanta dor. A cidade começava a mostrar suas feridas à luz do dia. Não era mais o rugido da tempestade que assustava, mas o silêncio do depois. E entre tantos sobreviventes espalhados em abrigos, caminhões, estradas interditadas, estavam eles, a família de Chico. Haviam sido levados para uma escola transformada em abrigo. A cama era um pedaço de espuma no chão, a comida vinha em marmitas improvisadas e o banho era um balde atrás da quadra de esportes. Mas estavam vivos. Todos. A mãe, o pai e a menina que perguntava por Chico desde o primeiro instante em que pararam. No início, diziam que ele devia ter se escondido, depois, que talvez algum vizinho o tivesse resgatado. Mas, à medida que os dias passavam e as buscas não traziam resposta, a esperança dava lugar a um buraco escuro no peito. O pai saía todos os dias. Ia até os postos de informação, conversava com socorristas, voluntários, mostrava uma foto meio desbotada do cão caramelo com orelhas caídas e olhos doces. "Vocês viram esse cachorro?"
A maioria respondia com um sorriso triste, um balançar de cabeça. Outros diziam: "Tem tantos cães por aí, senhor, mas esse aí não me lembro." A mãe tentava manter a calma, acalmava a filha, mas havia momentos em que também saía do abrigo para chorar sozinha, escondida atrás dos muros rachados da escola. Já tinham visto famílias inteiras se reencontrando. Gente que salvou o gato do telhado, pássaros em gaiolas, até uma cabra foi devolvida ao dono. Mas Tico, nada. A menina segurava a coleira vazia como quem segura uma promessa quebrada. Às vezes colocava o rosto nela e sussurrava: "Ele ainda sente o cheiro da gente, né?" E a mãe respondia: "Sente sim", mesmo sem saber mais se aquilo era verdade. Houve uma noite em que o pai, cansado, desabou. Sentou-se no meio da quadra, entre colchões e vozes abafadas, e chorou. Chorou com o rosto nas mãos, com o peito pesado, com o coração partido. Ele havia jurado que nada aconteceria com Tico. E agora se culpava por ter acreditado que o cachorro o seguiria, por não ter verificado, por não ter voltado, por não ter tempo. Do lado de fora, a água começava a baixar. Lentamente, as ruas reapareciam, mas com elas vinham os destroços. Muros caídos, casas abertas por dentro, memórias espalhadas como lixo. A cidade agora era um corpo ferido, e cada um procurava por partes de si que haviam ficado para trás. A única certeza, entre tantos escombros, era o amor. Aquele amor que, mesmo entre a lama e a perda, insistia em continuar procurando. E eles ainda procuravam. O tempo passou. Não com pressa, mas com um ritmo arrastado, como quem respeita o luto coletivo de uma cidade ferida. O sol, aos poucos, retomava seu posto no céu. Já não era tímido, era quente, insistente, como se tentasse secar as lágrimas deixadas nas calçadas. A água, antes impiedosa, recuava lentamente, revelando o que havia escondido. Ruas cobertas de lama, portões retorcidos, brinquedos abandonados presos em galhos. No ginásio, a rotina começava a se reorganizar. As vozes dos voluntários se misturavam ao latido de cães e aos ronronares dos gatos. Novos cobertores chegavam. Rações doadas, sachês com vitaminas, remédios em caixas coloridas. E em meio a tudo isso, Tico, ainda deitado em seu cantinho, agora com uma manta só dele e um nome improvisado escrito com caneta em sua coleira de papel: Sobrevivente 12. Sua pata começava a melhorar. O curativo já não molhava de secreção mais. O inchaço diminuía. Ele se permitia pequenos movimentos. Levantar-se para beber água, mudar de posição, espiar a movimentação ao redor. Em um desses momentos, comeu um pouco, mas suficiente para que os voluntários se entreolhassem com um suspiro de alívio. Era o primeiro passo. Mas o que doía não era físico. A cada dia, o portão do ginásio se abria dezenas de vezes. Famílias entravam com olhos ansiosos, mãos trêmulas e vozes baixas. Procuravam por alguém. Gritavam nomes entre as baias. Chamavam com assobios. E às vezes, encontravam. Lágrimas corriam. Laços se refaziam. Cães pulavam. Gatos ronronavam de alívio. Outros não. E entre os que ainda esperavam, estava ele. Tico observava. Não latia. Não avançava. Apenas olhava. Toda vez que a porta se abria, seus olhos se voltavam para ela como se esperassem o impossível, como se de repente ela fosse surgir. A menina, com a voz doce e as mãos pequenas, correndo na sua direção com aquele grito animado: "Tico!" Mas isso não acontecia. Em vez disso, ele via estranhos. Vozes que não reconhecia. Cheiros que não tocavam seu coração. Era como assistir a um filme do qual ele não fazia mais parte. À noite, ele sonhava. Sonhava com o portão de casa, com o som das panelas na cozinha, com o sofá onde se enroscava nos pés do pai. Sonhava com a menina o cobrindo com o cobertor rosa. Sonhava com a vida antes da água. E ao acordar, tudo ainda era ginásio, grades e aquele cheiro de medo que os animais deixavam no ar. Alguns voluntários o chamavam de forte, outros de guerreiro, mas ele se sentia apenas ausente, como se algo dele ainda estivesse lá fora, preso em alguma esquina, esperando ser resgatado. Ele esperava.
E isso, no fundo, era o que o mantinha vivo. Naquela manhã, o ginásio estava especialmente movimentado. Mais caminhões com mantimentos haviam chegado. Mais pessoas entravam e saíam. A água já havia baixado em quase toda a cidade, e os acessos antes interditados começavam a ser liberados. A vida, aos poucos, voltava a ocupar os espaços que a enchente havia tomado e levado tudo, mas de forma tímida, cautelosa, como quem pisa em terra ferida. Tico permanecia em seu canto habitual. Já caminhava com mais firmeza, mesmo mancando levemente. A ferida na pata estava quase cicatrizada. O apetite voltara, ainda que comedidamente. Mas seu olhar ainda buscava. Foi por volta das 9:30 quando a porta se abriu mais uma vez. Um trio entrou. Uma mulher de olhos cansados, um homem com a mochila ainda molhada de lembranças e uma menina de mãos pequenas, segurando uma coleira rosa desbotada. Eles pararam por um instante na entrada, olhando para os corredores de baias improvisadas. O som ali dentro era familiar. Latidos ansiosos, o ranger das grades, vozes chamando nomes, alguns choros. A menina apertou os olhos, como quem tentava enxergar no meio da multidão. Ele pode estar em qualquer um desses, murmurou o pai. A menina andava devagar, passava os olhos por cada animal. Alguns pulavam, outros latiam alto. Um ou outro abanava o rabo ao ver visitantes, mas ela procurava um olhar específico, um silêncio específico. Foi então que chegaram até a baia dele. Tico estava deitado, como sempre, com o focinho apoiado sobre a pata boa. Quando a menina se aproximou, ele levantou os olhos, fitou o trio por alguns segundos, não se moveu. Era mais uma visita, mais um cheiro estranho, talvez. Mas então, algo mudou. A mulher murmurou seu nome, suave, como quem acorda uma lembrança adormecida e presa em um nó de choro na garganta. E foi aí que ele farejou. Um cheiro familiar cortou o ar. Um aroma que estava guardado em algum canto esquecido de sua alma. A menina repetiu, agora com voz trêmula. Tico, sou eu. O rabo dele mexeu. Só um pouco. Depois mais. E então ele se levantou. O olhar, antes cansado, brilhou. A cabeça inclinou. As patas avançaram com cautela. E de repente, como se um raio de memória atravessasse seu peito, ele reconheceu. Correu. Correu com força, com pressa, com alma. A menina o recebeu de joelhos, os braços abertos, o rosto molhado de choro. Ele pulou, uivou, choramingou como se despejasse dias de silêncio. A mulher se agachou, abraçou os dois. O pai tentou conter o choro, mas falhou. Os voluntários pararam. Silêncio. Alguns sorriram. Outros não seguraram as lágrimas. A espera havia terminado. A história se recomeçava ali, entre latidos, abraços e uma coleira rosa, gasta, mas agora cheia de sentido. Naquele reencontro, havia dor, alívio e promessa. Promessa de nunca mais se perderem. Promessa de reconstruir. Promessa de amor. O caminhão seguiu devagar pela estrada de terra. As marcas da enchente ainda estavam por todos os lados. Árvores tombadas, montes de entulho nas calçadas, restos de móveis empilhados como cicatrizes deixadas às pressas. Era um cenário que não lembrava mais a cidade de antes. Tudo parecia diferente, desgastado, silencioso. Dentro da caçamba, a família estava reunida. Mãe, pai, filha e Tico. Agora limpo, com um lenço azul amarrado ao pescoço e o olhar firme, atento, como se finalmente voltasse a fazer parte de algo maior que a dor. O caminhão parou diante de um portão retorcido. Era ali. A casa onde tudo havia começado. Onde a chuva caiu pela primeira vez. Onde Tico corria no quintal, sem saber que o mundo estava prestes a desmoronar. Desceram. Os vizinhos também chegavam, cada um enfrentando suas próprias ruínas. Era uma espécie de retorno coletivo ao que restou. Um passo necessário, ainda que doído. Mas pelo menos a casa deles ainda estava de pé, e o local seguro, diferente de muitos outros que ficariam anos desabrigados buscando um recomeço. A menina segurou firme a coleira de Tico. O portão abriu com dificuldade, rangendo como se relutasse em mostrar o que havia por trás. A visão foi dura. O quintal estava coberto de lama seca. A varanda havia desabado parcialmente. Por dentro, a casa era só paredes manchadas,
Marcas d'água, móveis partidos, fotografias encharcadas ainda grudadas ao chão, mas ninguém chorou. Era como se, naquele instante, o sofrimento já tivesse passado por tantos estágios que restava agora apenas um vazio calmo e a vontade de recomeçar. Tico soltou-se da guia e andou sozinho pela casa. Farejou os cantos. Parou diante da porta da cozinha. Olhou para o sofá destruído como quem lembrava onde costumava dormir. Caminhou até o quarto da menina e parou diante da cama desmontada. Agora só uma pilha de madeira molhada e espuma rasgada. Mas seus olhos não tinham tristeza. Tico apenas reconhecia, como quem relembra, aceita e segue. A menina o seguiu com passos leves, parou atrás dele e se ajoelhou. A gente vai arrumar tudo, tá? Sussurrou, mais para ela do que para ele. A mãe juntava algumas coisas no varal. O pai retirava um armário encostado na entrada. As mãos já começavam a reconstruir antes mesmo dos planos, e foi aí que se deu o milagre mais simples. Eles sorriram. Sim, a casa estava destruída. Sim, havia perdas que jamais poderiam ser repostas, mas Tico estava ali, vivo, respirando, em pé sobre aquele chão que a água tentou apagar. A presença dele era mais que um reencontro. Era um lembrete de que, mesmo quando tudo se desfaz, o que importa pode resistir. A casa estava em ruínas, mas a família não. E aos poucos, entre tijolos, madeira e memórias, eles começaram a reconstruir. Juntos, o tempo passou, não rápido, mas no ritmo de quem aprende a viver de novo. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Baldes de água suja, martelos em mãos, telhas novas substituindo as partidas. Havia barro até nos cantos mais altos das paredes. Roupas perdidas, brinquedos irreconhecíveis, livros embolorados. A casa era só casca, mas eles estavam lá dentro. E isso era tudo. Tico acompanhava cada passo, não como espectador, mas como parte da reconstrução. Caminhava entre entulhos com a cauda balançando. Seguia os adultos no vai e vem das tarefas. Espiava curioso por debaixo dos panos que cobriam os móveis recuperáveis. E quando a menina chorava, ele se deitava ao seu lado, oferecendo silêncio, calor e presença. Era mais que companhia. Era alicerce emocional. Os vizinhos também voltavam. Crianças brincavam entre montes de tijolos. Voluntários vinham e iam. Doações chegavam em sacolas simples, mas com peso de ouro. Cada gesto, cada ajuda, cada palavra de incentivo era uma pequena luz no caminho. Com o tempo, a estrutura da casa se erguia outra vez. Paredes ganhavam nova pintura. As janelas, mesmo improvisadas, deixavam o sol entrar de novo. O quintal foi limpo. E um dia, Tico cavou no mesmo canto onde enterrava seus ossos velhos, como se soubesse que aquilo ali, sim, ainda era seu território. E todos riram. Era a primeira gargalhada em muito tempo. As crianças do bairro voltaram a brincar ali. Tico as seguia com alegria. Corria, pulava, deixava-se abraçar. Ele se tornara mais do que o cachorro da família. Virara um símbolo, uma história viva de superação. Muitos adultos, ao passar por ele, se ajoelhavam para acariciar sua cabeça, como se agradecessem por ele ter sobrevivido, como se nele morasse a fé de todos. Cada parede reconstruída tinha seu peso, não só de cimento, mas de memória. A porta da frente, recolocada com cuidado, era a mesma pela qual Tico saíra sem saber que o mundo desabaria. Agora, ao atravessá-la novamente, ele entrava não só em casa, mas em um novo tempo. A menina plantou flores no quintal. Disse que queria colorir o chão como se dissesse ao universo: aqui ainda floresce. E Tico, atento, cavou ao lado quase arrancando tudo, mas foi perdoado com um beijo no focinho e uma promessa. Tudo bem, a gente planta de novo. A rotina voltou, com simplicidade, com falhas, com saudades, mas voltou. E no coração daquela família, cada tijolo carregava mais do que concreto. Carregava lembranças e esperanças. Tico não precisou de muito para ser feliz. Um canto no sofá, um pote de ração, a mão da menina em sua cabeça ao entardecer. Eles tinham tudo de novo. Não exatamente como antes, mas com algo a mais. A certeza de que o amor, quando resiste, é capaz de reconstruir qualquer lar, juntos, para sempre. No coração de cada tragédia,
Existem silêncios que gritam mais alto do que qualquer sirene. A história de Tico, embora singular, ecoa o lamento coletivo de uma terra ferida. Ele representa milhares de vidas, humanas e animais, que enfrentaram um dos momentos mais sombrios da história recente do Brasil. A enchente que devastou o Rio Grande do Sul em 2024 não foi apenas um desastre natural, foi uma ferida aberta na alma do nosso povo. Foram dias em que o céu parecia não ter fim, em que o chão desapareceu sob os pés e tudo o que era certeza virou lama. Famílias inteiras foram levadas, bairros sumiram, escolas, igrejas, pontes, tudo virou memória submersa. Mas, entre tantas perdas irreparáveis, havia olhos que não podiam contar o que viram. Peles molhadas, patas feridas, corpos pequenos tentando nadar contra a força impiedosa da correnteza. Animais, muitos deles. Alguns morreram com seus donos, abraçados e submersos, como se a única salvação possível fosse partir juntos. Outros ficaram para trás, correndo pelas ruas inundadas, esperando por alguém que não voltaria. Tico foi um desses, mas ele teve a chance de voltar. Sua história, contada aqui e enviada por uma seguidora querida, é uma entre tantas, mas é uma história que carrega dentro de si todas as outras que não puderam ser contadas. Porque sobreviver, em um cenário de tanto colapso, não é apenas sorte. É resistência, é fé, é amor. Tico representa cada cão resgatado em botes improvisados, cada gato encontrado em cima de um guarda-roupa flutuante, cada cavalo que resistiu preso a uma árvore por dias. Ele é símbolo da força silenciosa dos protetores de animais, que mesmo com medo e sem recursos, enfrentaram a lama, o frio e o luto para salvar o que ainda respirava. Ele é parte da história de voluntários que dormiram em colchões molhados, que passaram fome para alimentar os resgatados, que doaram seu tempo, seu carro, sua própria casa. Enquanto muitos perdiam tudo, outros ganhavam uma missão: impedir que mais vidas fossem levadas. E foi assim que milhares de ticos foram encontrados, escondidos em telhados, dentro de armários, em cima de geladeiras. Feridos, assustados, mas vivos. E foram acolhidos, curados, acariciados por mãos que não perguntaram de quem é, mas apenas disseram: você está seguro agora. Mas nem todos voltaram para casa. Tico voltou. Reconheceu sua família no meio da multidão. Correu com a força de quem esperou até o último minuto. Pulou nos braços da menina como se o mundo estivesse sendo reconstruído ali, naquele abraço. Aquele reencontro foi mais do que um momento bonito. Foi a prova de que o amor, quando é verdadeiro, sabe esperar. Hoje, esse estado do Brasil tenta se reerguer. O sol voltou a brilhar, sim, mas ele iluminará as ruínas por muito tempo ainda. As ruas ainda cheiram a tragédia. As casas têm marcas até a metade das paredes, e há ausências que jamais serão preenchidas. Mas a vida insiste, e é nessa insistência que mora a verdadeira beleza. A história de Tico também é um chamado, porque agora que as águas recuaram, é hora de olhar para os que ficaram. Os abrigos ainda estão cheios. Muitos animais ainda esperam reencontros que talvez nunca venham. Outros esperam, simplesmente, por um novo começo. E é por isso que contar histórias como a do Tico importa. Castrar é um ato de responsabilidade. Evita que vidas sejam geradas para o abandono. Adotar é um gesto de amor. É enxergar valor em quem o mundo muitas vezes ignora. Não abandonar é o mínimo, porque o amor não deve ser descartável. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal. Não é só um clique. É uma forma de dizer que você acredita nesse trabalho, que você valoriza a luta silenciosa de quem cuida de quem não pode pedir ajuda. Cada inscrição nos ajuda a seguir a cobrir os custos com ração, medicamentos, cirurgias e talvez conseguir construir o nosso abrigo, a encontrar lares para quem nunca teve um, a dar voz aos que não podem falar. Você pode também compartilhar essa história, porque talvez ela encontre alguém que precise de um motivo para continuar, ou alguém pronto para fazer a diferença. E se você já adotou, resgatou, se ajudou, saiba que você também faz parte dessa corrente. O bem se multiplica quando é dividido. A história de Tico agora é sua também, porque ela fala de esperança, de reencontro, de cura. E no fim, é disso que todos precisamos. De um telhado, de um colo,
de alguém que não desista da gente. Tico sobreviveu à enchente, mas mais do que isso, ele sobreviveu ao esquecimento, à ausência, ao silêncio, porque o amor o encontrou de novo. E, enquanto houver histórias como a dele para contar, nossa missão continuará. Juntos, para sempre. E antes de você ir, assista ao próximo vídeo. Nele, eu vou te contar a história de Bento, um cachorro que vivia sob maus tratos em um bairro onde todos viam, mas ninguém fazia nada. Uma história que nos confronta com o silêncio, com a omissão e com a força de quem decide quebrar esse ciclo. Te espero lá.